Porque o Partido Liberal pediu ontem o arquivamento da ação contra o Festival de Música Lollapalooza no Tribunal Superior Eleitoral. O arquivamento foi aceito pelo ministro da Corte, Raul Araújo, que havia proibido as manifestações políticas no evento, considerando que se tratavam de propaganda eleitoral, e estipulou uma multa de R$50 mil em caso de descumprimento. A decisão teve repercussão negativa, foi considerada censura e aí não foi cumprida. Enfim, Rafael, aí depois de muita repercussão, né, o pessoal teve que contornar essa situação. Ficou feio. Muito bem, porque Jair Bolsonaro voltou atrás, né? E, aliás, é uma característica do presidente em muitas situações voltar atrás. Voltar atrás é sinal de fraqueza ou sinal de grandeza, Fred? Olha, Rafael, na verdade eu nem sei se foi ele que iniciou a ação. A ação foi iniciada pelo PL, né? O PL pode iniciar uma ação sem anuência do presidente. Isso é completamente possível. O Bolsonaro, ele tem um... E outra coisa também, o festival acabou, a ação perdeu o objeto, né? A menos que ela sirva para balizar decisões futuras, não tem sentido você continuar com essa ação. E o presidente, querendo ou não, pode falar o que quiser, mas é o presidente que mais tem se posicionado a favor da liberdade de expressão na história do Brasil. Na história do Brasil, o Bolsonaro ele é atacado todos os dias, xingado todos os dias, difamado todos os dias. Ele e sua família, ele não processa 1% dessas pessoas. Não estou falando de cidadão comum, não. Estou falando de pessoas poderosas, que ele poderia processar. E ele já falou abertamente, olha, pode me xingar. Eu sou a favor da liberdade de expressão. É o primeiro presidente na história que mandou uma medida provisória, a MP, para o Congresso, chamada MP da Liberdade de Expressão, que ele nada mais listava as garantias constitucionais e pedia que elas fossem colocadas mais uma vez em lei, para ver se o pessoal da elite do judiciário ali que estava prendendo críticos se tocasse, né? Essa MP ela nem foi apreciada pelo Senado. Então eu vi muita gente falando de censura agora, esse povo tem que criar vergonha na cara. O presidente Bolsonaro censurar um cara que está literalmente todos os dias da vida dele, falando que ele respeita, que ele quer liberdade, que ele entende que as pessoas têm que ter o direito de se manifestar, enquanto o Lula, né? Não precisa nem falar que o Lula todo dia falando que vai regular a imprensa, regulamentar a mídia e recebendo aplausos de jornalista. Então não tem sentido nenhum falar de censura nessa situação, não tem sentido nenhum tentar colocar o Bolsonaro na fogueira por isso, mas principalmente eu acho que dessa situação toda, o que essa ação foi interessante? Essa ação do PL, na minha opinião, por que ela foi interessante? Porque ela deixou escancarado o que está acontecendo no Brasil. Né? A gente viu ali todos aqueles artistas num festival que acontece desde 2012 e só agora eles decidiram, né, se posicionar politicamente. Engraçado que desde 2012, então eles perderam 2012, quando a gente estava completando um ciclo de 5 anos, onde a morte de pessoas LGBT tinha triplicado. Isso aconteceu no fim de 2012. Aí eles perderam 2013, 2014, 2015, onde nós tivemos 2 quedas seguidas no PIB. Nós tivemos recorde de inflação, inclusive maior que agora, e esses artistas não abriram a boca hora nenhuma. O que eles estavam fazendo? Estavam dormindo? E agora, na hora que eles encontram o presidente Bolsonaro, eles resolvem criticar. Não por acaso, Rafael, a empresa que controla o Lollapalooza, o Time for Fun, ela havia captado, se não me engano, R$180 milhões para a Lei Rouanet, né? Então agora mudou bastante esse processo com esse esquema de captação com o presidente Bolsonaro e obviamente vai deixar muita gente triste. Mas a questão aqui principal dessa situação toda é o seguinte: uma ordem do TSE foi dada. Uma ordem do TSE, uma decisão do TSE, um despacho do TSE foi dado a respeito do pedido do PL. Que na minha opinião foi errado, aquele pedido do PL, ok? Eu acho que realmente tem que deixar pessoas como a Anitta e o Pablo Vittar xingar o presidente Bolsonaro, porque não tem propaganda política melhor pra você do que você ser atacado por Anitta e Pablo Vittar, né? Corre até ser reeleito o risco até de ser reeleito no primeiro turno. Mas de qualquer forma, a decisão do TSE foi dada. Uma decisão que proibia aquela propaganda vergonhosa que eles estavam fazendo ali, durante o festival, que era transmitido na maior emissora do Brasil e todo momento era ressaltado isso, né, que estavam atacando o Bolsonaro e privilegiando o Lula. Uma decisão do TSE foi dada proibindo isso e estipulando uma multa de R$50 mil. A Anitta não só zombou da decisão, ela conseguiu a proeza de zombar da decisão do TSE e do povo brasileiro ao mesmo tempo. Quando ela disse que uma multa de R$50 mil ela não compra nem uma bolsa, é o equivalente a uma bolsa para ela. Ela disse que ia desrespeitar a decisão. Ela disse que ia pagar a multa de quem decidisse desrespeitar a decisão e ela ainda mandou o ministro do TSE cagar. Então essa mulher fez tudo isso e não recebeu uma reprimenda. Cadê o Alexandre de Moraes? Cadê o Barroso? Cadê o Fachin? Não falaram nada pra ela, eles estão dormindo, fingindo que não foi com eles. Então se você pode fazer isso com o TSE, desrespeitar o TSE em uma decisão judicial dessa forma, né? Inclusive xingar, atacar ministro do TSE... Ué, peraí, então por que tem tanto apoiador do presidente Bolsonaro na cadeia? Porque há jornalistas, veículos de comunicação, comunicadores, pessoas comuns com seu salário confiscado por decisão do TSE, do Luiz Felipe Salomão, por terem criticado o processo eleitoral.
Se isso que a Anitta fez não foi um ataque ao processo democrático, não foi um ataque ao sistema eleitoral, o que que é? Desrespeitar a decisão, dizer que vai desrespeitar, debochar, mandar o ministro cagar. O que que ela fez, então? Então, obviamente, ninguém mais tem a licença para não entender isso, ficou muito claro o que está acontecendo. No Brasil, você pode atacar quem você quiser. Você pode atacar quem você quiser, desde que quem você esteja atacando seja o presidente Bolsonaro.